mais uma live de conhecimento. Hoje vamos contar com o Dr. Eduardo Lobo, meu querido mestre de medicina chinesa. Então, o Dr. Eduardo Lobo tem bastante conhecimento aí para passar para a gente, ao fundo das minhas crianças aqui. Bastante conhecimento para passar para a gente. É formado, né, como veterinário, como médico veterinário, atuou como clínico, é um dos pioneiros aí na medicina chinesa veterinária, atua como homeopatia, e hoje ele vai falar um pouquinho para a gente da dietoterapia, né? Como é que a gente consegue atuar com a dietoterapia aí na saúde dos animais. E você quer falar alguma coisa? Quer introduzir para a gente? Quero agradecer mais uma vez, professor, meu mestre também, adoro, como eu sempre falo, vontade de colocar num potinho, tenho muita afeição, assim, gosto muito do seu trabalho, eu tenho certeza que hoje vai ser mais uma live de sucesso, professor. Vamos ter esse papo gostoso nessa noite. Eu que agradeço muito vocês. Então, que a gente puder trocar de informação, mas todo mundo eu aprendo mais com vocês do que vocês comigo. Nossa, né? A gente quer aprender demais com ele, verdade. Então, bora lá? Bora lá. Então, esse mês a gente vem aí falando sobre a dieta em si, né? A dieta para os animais. A gente começou na primeira semana falando sobre qual é a realidade realmente de utilizar a dieta natural, né? Comentou aqui sobre a importância dos cuidados com a dieta natural, que não é para ser feita de qualquer forma, né? E que nem sempre é a realidade de todo mundo, então a gente tem que ir se adequando, né, dentro das possibilidades. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre o comportamento e alimentação dos felinos com a Mari, e hoje a gente queria, né, mais uma vez complementar esse trabalho aí, essa importância da dieta na vida dos animais, que também se estende para a gente, né? Que eu acho que a gente acaba se preocupando muito mais com os animais do que conosco. E aí hoje usando, tendo esse tema como a dietoterapia, o uso, né, dos alimentos de forma geral aí, que vai explicar um pouquinho para a gente, na dieta. E aí os tutores questionam, né? Nossa, mas dietoterapia, não sabia que dava para tratar com alimento. Então, mestre, traz para a gente um pouquinho do seu conhecimento, da sua prática, né, em relação à dietoterapia. Então, o que é a dietoterapia? Então, eu trabalho mais com uma linha da dietoterapia, que é a da medicina chinesa. Tá? E se você for ver, a medicina chinesa tem 4.000 anos, então é uma coisa que já está bem solidificada, bem estruturada. Então a gente procura passar em cima de tudo, assim, com essa teoria, entender o que o animal... Porque assim, você tem basicamente 2 tipos de dietoterapia. Uma é aquela que você faz para um animal saudável, então é aquela de manutenção, aquela que o pessoal usa como uma dieta de manutenção. E a outra é uma dietoterapia para tratamento. Eu trabalho muito mais no tratamento, porque além de tudo eu sou clínico, né? Eu trabalho com atendimento clínico. Então, a hora que você pega um animal doente, você tem que corrigir ele como um todo, não só com os remédios, mas fazer ele absorver melhor os nutrientes. Se você trabalhar com técnicas como a homeopatia, como a acupuntura, você precisa fornecer uma matéria-prima boa para esse animal se recuperar. Mas, de toda forma, a dietoterapia é como é alimentação. Tem uma história bem interessante, né, que o pessoal, a gente fala tanto aqui no Ocidente de dietoterapia, mas a primeira vez que eu fui para a China, eu perguntei para eles, mas como é que é a dietoterapia chinesa, tal, vocês não têm curso, não tem nada? A resposta foi exatamente essa. Sua mãe não te ensina a comer? Então, Passado, né, a dieta, ela é a coisa natural. Então, o que você tem que fazer? Aproximar o máximo possível o animal do natural. Fazer com que ele, comendo, fique bem, fique saudável, mas, ao mesmo tempo, fornecendo produtos, coisas gostosas, coisas que satisfaçam também a ele, não só dentro de uma parte assim,
assim, que o pessoal se preocupa muito, principalmente o veterinário, com a proteína, carboidrato, fibra, com a qualidade, mas assim, também com o sabor, a cor. Então, isso daí que é a dietoterapia chinesa. Mas dietoterapia é alimentar o animal da melhor forma possível. E aí, dentro de um tratamento, né, buscando um equilíbrio, né? Porque o chinês dizia, né, mestre, que a doença vem de um desequilíbrio. Então, a gente busca também pela terapia, né, da dieta, um equilíbrio desses movimentos, né, que a gente comentou um pouquinho já nas lives aqui sobre a medicina chinesa. Isso, e o grande segredo, e eu sempre falo para os alunos, mesmo para os clientes, é você observar. Então, não adianta nada eu pegar, dar um alimento todo bonitinho, ele é balanceado, ele é isso, ele é aquilo, se eu não vejo qual é o efeito dele no animal. Então, cada vez que eu dou um alimento para o animal, ou mesmo que seja ração, nós estamos falando de terapia natural, né, de uma dieta natural, eu tenho que ver como esse animal reage a isso. Se ele engorda, se ele emagrece, se ele fica com o pelo mais bonito ou mais feio, como ele se comporta. Então, o grande segredo do processo de alimentar, que seria do processo da dietoterapia, do tratamento com dieta, terapia com dieta, é avaliar o animal. Por isso que, muitas vezes, a pessoa vai lá, compra um alimento, sei lá, congelado, que é natural, ou a ração, e se ela não acompanhar esse animal, não ver como é que está esse animal, ele não vai ter não vai ter um resultado. O grande segredo é você ter um nutricionista, uma pessoa que vai e observe esse animal e veja como ele está evoluindo. Então, a grande coisa de entender, trabalhar, fazer com dieta é você observar. E observar, às vezes, o que é melhor possível. Por exemplo, eu já tive animais em fase terminal, eu acho que até está com uma agora, que eu falei para ela, que a gente tira todos os alimentos, e ela, por exemplo, teve um animalzinho que já estava com 19 anos, com câncer, ruim, parou totalmente de comer. E aí, como é que a gente alimenta? Como é que é a terapia de dieta num caso desse? O organismo não está aguentando mais. Então, ele foi só com água de arroz, que é um anti-inflamatório, que é um protetor de mucosa. Vai morrer, não vamos fazer eutanásia, vai morrer, sim, vai morrer. Só que ele ficou uma semana tomando água de arroz, voltou a comer, voltou a se movimentar. Morreu 2 meses depois. Então, dietoterapia é a terapia com dieta. É usar os alimentos da forma mais correta, conforme as técnicas, o pessoal estuda, tudo. Mas o principal é observar esse animal. Saber como ele está reagindo. E não é só pesar, não. Porque muitas vezes a pessoa faz assim, sem ver o animal, vai falar, me manda o peso do animal. Está engordando, está emagrecendo, está... Mas, às vezes, a consistência, a cor, a umidade ou da secura do pelo, tudo isso é muito importante para mim poder avaliar o animal. E aí, se tiver mais recursos dentro da medicina chinesa, pulso, língua, mas assim, observar aquele animal, conversar com o tutor. Porque ele vai falar, ele gosta disso, ele não gosta daquilo. Na maioria das vezes é muito engraçado, né? O tutor fala, o cachorro não gosta de cenoura, porque a pessoa não gosta de cenoura. Tá? Mas tudo bem. Mas o grande segredo da dietoterapia é isso. Uma terapia que você faça um tratamento. Então, não é só um animal normal. Não tem nenhuma doença. Mas a hora que eu estou fazendo uma dieta para ele, eu estou fazendo uma terapia que influi no corpo todo dele. Então, eu preciso observar. É diferente de um animal, por exemplo, que está com uma doença crônica, uma insuficiência renal crônica, que às vezes eu tenho que observar uma vez por semana, às vezes cada 2 semanas. Um animal de manutenção, eu posso observar uma vez por mês, inicialmente, ou 15 dias, depois 1 mês, ou cada 2, 3 meses, quando... Eu faço muito em animal de manutenção, quando muda a estação.
certo? Que aqui, por exemplo, se o pessoal estiver no Nordeste, você tem 2 estações, chuva e sem chuva. Mas, geralmente, existem os nuances, mesmo nos climas que não tem as 4 estações, você tem nuances. Você tem os veranicos, você tem aquelas secas maiores ou menores. E quando tem essas mudanças na condição do ambiente, você tem que observar. Então, eu recomendo geralmente, no mínimo, cada 3 meses, que seria mais ou menos, são 4 estações, 12 meses, né? Então você faz começo do inverno, começo do verão, começo da primavera. Por quê? Inclusive, além do calor, do frio, porque no frio o animal não sai menos, na chuva ele sai menos, não gasta tanta energia. Então eu preciso observar. E observando o ambiente, eu vou pedindo os meus retornos. Tá? Então isso é importante. Isso é tudo, mesmo no animal de manutenção, uma terapia com a dieta. Você tratar. Por isso que é importante o veterinário. O veterinário tem que, sim, fazer todo o cálculo de ração. Nossa, eu aprendi bastante cálculo. Adorava a minha aula de nutrição no tempo da faculdade. Fiz muito cálculo de ração, que eu trabalhei um tempo com bovino de leite, então precisa ser uma coisa bem certinha. Mas, assim, naquele tempo eu seguia o que os meus professores falavam, fazia dietas, isso. Agora, depois de ter trabalhado, visto que eu sei que eu tenho que fazer uma dieta individual, ainda mais se for mexer com um cachorro e com um gato. Gato é um pouco mais difícil, inclusive, né? Mas eu tenho que observar, eu tenho que saber, eu posso usar ela para prevenir doenças. Então, isso para mim é dietoterapia, é cuidar o melhor possível com a dieta. E é bem diferente, né, como cada um responde, né? Por isso que você fala a questão de acompanhar, porque uma mesma proposta, a gente de repente fala, tem tal deficiência aí dentro da medicina chinesa, e aí a gente vai atuar com os alimentos nesse controle. Mas cada um deles responde de forma diferente, né? Às vezes ele não vai responder da mesma forma. Por isso a importância desse acompanhamento, né? E falando em observação, uma coisa bem interessante que a gente já conversou muito sobre isso nas aulas, né? Você já ensinou bastante pra gente, mas eu observei aqui em casa, quando a Isis tem febre, ela pede melancia, muita melancia, né? Porque ela precisa desse resfriamento. É bem interessante pensar quando a gente observa os animais da natureza, como é que eles se comportam com os alimentos, né? E o alimento em si. Né? Fala um pouquinho para a gente, mas da questão do alimento, da estação, que você já conversou bastante com a gente isso em aula. Tá. Uma coisa importante, eu sempre falo o pessoal acha, mas ele é mão de vaca, pão duro. Você sempre compra o alimento mais barato. Não é por causa disso. Por quê? Porque quando o alimento está mais barato, é porque ele tem maior quantidade. Pela lei da oferta e da procura, tem mais quantidade e ele fica mais barato. Ficando mais barato é porque está na estação dele produzir. Porque como eu falei, cada estação tem a sua energia, se a gente for mais para cima, para frequência, tudo, ele vai estar sintonizado e vai fornecer aquilo que equilibra aquela frequência, aquela energia da época. Então, isso é muito importante, você entender a época. Por isso que é difícil, né? Então, tem gente que ganha. Tomate é difícil, mas principalmente alface. Alface, você vai falar, posso dar alface? Pode dar alface. Mas o que acontece com o alface? Ele é cultivado em estufa, produz o ano todo, então ele não tem isso. E para mim, quanto mais natural, quanto mais terra tiver, quanto mais até insetinho, né? Você vê aquela folhinha mais comida, que é o que o pessoal fala do orgânico, você vê que uma coisa tem mais energia. Por quê? Para se defender desses bichinhos, para viver na natureza de verdade, o vegetal também tem que se proteger. Então ele bota mais energia.
você usa aquilo lá para repor a sua energia de defesa, fazer sua própria energia nutritiva. Então, são todos... Uma pessoa perguntou... tá. Aí eu já respondo. Para você dar aquela coisa melhor, aquela coisa mais... mesmo, né? sintonizada. Não, sintonizada, porque a nutrição, isso é uma outra coisa que o pessoal esquece. A nutrição não é só da proteína, da carboidrato, senão você comia umas pílulas e estava tudo bem. O animal também sente prazer em comer, o animal também sente prazer na cor, e todas essas frequências das cores, dos sabores, eles interferem em sentidos mais profundos. Vamos dizer assim, a hora que passa aqui pelo céu da boca, ou o cheiro pelo nariz, ele vai direto para todo o sistema límbico, para todo o sistema de sentimento, de adaptação ao ambiente. Então você, com um alimento melhor, uma cor melhor, um sabor melhor, eu ativo tudo isso muito melhor. E se ele for um alimento natural, da época, com uma frequência correta, eu vou ativar um melhor organismo. Então vai ter um sistema imunológico melhor, vai ter um sistema metabólico, o funcionamento, os hormônios, tudo vai funcionar melhor. E a melhor hora para dar o alimento, né? Parece que o Carlos, né, que perguntou, isso, Carlos. Certo. Teoricamente, o gato come o dia todo. Então você tem que deixar disponível para ele. Então, quando você dá alimento natural, você não pode fazer isso. O que acontece? Você vai estabelecer o horário que ele tem mais atividade. Tem gato que mais ativo de noite, de manhã, você vai ter que ver o horário. Infelizmente, ele é sua responsabilidade e você vai ter que olhar para ele. Ou, o que eu recomendo, mas quando eu falo isso o pessoal quer me matar, deixa o animal sair na rua e caçar. Deixa o animal sair no vizinho, pular muro. Deixa o bicho ser bicho, né? Ser bicho, exatamente. Mas o que acontece? Ele pode ser atropelado, pode comer veneno. Os meus gatos ficam soltos. A gatinha branca, agora ela está velhinha, já não está saindo tanto. Mas saía, ficava às vezes um dia fora, voltava. O meu gato preto já não. Ele fica só dentro de casa. Então eu tenho que observar. Teoricamente, a alimentação do gato teria que ser mais frequente, eu daria pelo menos 3 vezes. Tá? E do cão 2 vezes, de manhã e de noite. Tá? Mas é muito observação. O animal, principalmente o gato é um bicho danado, né? Porque você faz a acupuntura nele, na hora que a agulha já está na hora de... Deu tempo para ele, a agulha ou pula ou ele se chacoalha. Verdade. Então, se você observar o seu gato, ele vai falar a hora de comer. Tá? Claro que com o tempo você vai condicionando ele. A hora que abre tal coisa, o gato já aparece. Mas observe mais. A grande coisa é essa. As pessoas tratam... Tem muita gente que trata como gente. Está errado. Outros tratam como coisa. Está errado. Tem que tratar como bicho. E o bicho está interagindo, precisa de cuidados, mas você precisa também observar ele. Ver como ele é. O gato, quando eu comecei veterinária há 40 anos, era totalmente diferente do gato que é agora. Vocês não imaginam como eram os gatos. Eu me lembro, na minha campanha de vacinação de gatos, não é de dieta, mas no 4º ano, a gente, numa disciplina lá, a gente fazia a campanha de vacinação na cidade de Botucatu. Sabe como é que chegavam os gatos para vacinar? Dentro de saco. O cara botava o gato dentro do saco, muitos gatos você não conseguia abrir. Você pegava, segurava ele e pelo saco você vacinava. Verdade. Veja, passei por isso também, verdade. A diferença é que agora que você faz isso, você vai preso. Né? Mas assim... Roupinha, gravatinha, né? Isso. Então, aí esse é o grande segredo de qualquer terapia. Então, dietoterapia é uma terapia que precisa observar. Sim. Perfeito.
E aí, pensando na dieta mesmo, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas eu só consigo fazer um tratamento por dieta com alimentação natural. E se usar ração? Como que fica essa história? Fala um pouquinho para a gente da questão da ração e de como a gente poderia tratar um animal que não tem, a pessoa não consegue fazer a dieta caseira. Pensando na medicina chinesa. É a mesma coisa, você dá a ração e observa. Tem rações muito boas. Tem muito terapeuta ainda veterinário, dietoterapeuta veterinário, que pega, bota os ingredientes numa fórmula e fala, ó, precisa dar tanto disso, tanto daquilo, tanto daquilo, tanto daquilo, tanto daquilo. Como se fosse uma ração. Aí eu preciso ter tanto de proteína, tanto de carboidrato. Como é que você sabe isso? Quem estudou, quem fez faculdade, sabe que existe um livro que é baseado, que eles pegam esses dados, NRC, Normas de Alimentação, que fala que são as médias. Se você pegar certos programas que tem aí, você vai ver que às vezes tem arroz com uma coisa, com um valor, e arroz com outro valor. Se você pegar as tabelas, cada tabela dá um valor, porque cada vez que você avalia um alimento, você tem um determinado valor de proteína, de carboidrato, de fibra. É importante para se guiar. Mas o importante é dar e observar o animal. Ver como ele reage. Então, a hora que eu dei uma ração, olha, eu pouco dei uma palestra também sobre dieta, terapia, na verdade, terapias complementares. E como no curso, teve um curso aqui que nós fizemos de terapias complementares para gatos. Falei, como já tinha a Mariana que ia falar de dieta de gatos, eu falei, deixa eu falar o que o pessoal não fala. Eu fui pesquisar, vocês não imaginam a quantidade de resíduos, a quantidade de coisas, de podridão que tem dentro dessas rações. Tá? E todo mundo acha que ela é bonitinha, que ela é certinha. A mesma coisa é você dar resto de comida. Imagina o resto de comida. Eu já vi resto de comida, já vi animal, antigamente, né? Agora menos, com palito de dente espetado, com metal, que estava na comida, a pessoa deu o resto ao animal. Então, quando se dá a ração, quando se dá qualquer coisa para o seu animal, você tem que observar. Tá? Eu brinco muito assim com os veterinários, eu falo, vai fazer estágio com anestesiologia. Porque anestesiologia, como é que o pessoal faz? Você vai lá dar um pré-anestésico para entubar, o Propofol, quem entende. O pessoal calcula, eu vou precisar de 10 ml de Propofol. Aí eu pergunto para o cara que está fazendo estágio ou para o veterinário, o pessoal aplica os 10 ml de uma vez só? Não. Não. Porque se aplicar os 10, vai ter animal que vai morrer. Vai ter animal que não vai entrar nem em plano anestésico. Ele vai aplicando aos poucos e observando a reação. Só que como é uma coisa rápida, você deu, você já vê, é simples. Com o alimento, você vai demorar um pouco para ver. Às vezes dá uma diarreia logo em seguida. Mas a nutrição vai demorar um pouco para ver. E aí você não vai ver o resultado rápido. Pode falar. A gente vê, pelo menos eu vejo, né, na minha prática, de que a gente tem esses roteiros, né, essas médias, mas às vezes a gente oferece a mesma comida para dois animais semelhantes, saudáveis. Um deles engorda demais com aquela quantidade de carboidrato, por exemplo, vamos pensar assim. E o outro não. Então, a mesma comida, a mesma proposta mediana se comporta completamente diferente em corpos diferentes, né? O que acontece com o humano também. Então, esse observar vai te levar aí. As minhas cachorras aqui em casa hoje estão na ração, né? Por conta da minha vida doida. Mas as duas, uma tem o dobro do peso da outra. E uma delas come 10 gramas a mais do que a outra. Para se manter no peso. Então, só isso é um exemplo de como é variável o processamento de tudo isso no organismo. Então, um exemplo, sem pensar em todos os benefícios dos alimentos, né? O grande benefício do alimento comparado à ração
é que a ração é um produto industrializado. Então, é como se você comesse todo dia um pozinho que tem tanto de proteína, você vai observar, se vai engordar, vai emagrecer. Mas a parte da energia, a parte da cor, do sabor, do cheiro, ela é diferente, ela estimula outras áreas do cérebro que fazem com que se ative outras reações bioquímicas, outras formas de defender o organismo, outras formas de fazer. E quanto ao gato aqui, que a mulher do Carlos briga com ele, vai depender dele. Tem um princípio muito grande na medicina chinesa. Eu falo na primeira aula, é o Yin e o Yang. O Yin e Yang, tudo depende. E isso daí, se você for extrapolar mais, mas não conheço nada de medicina chinesa, você pode falar em física quântica. Você basicamente, você tinha uma física, que era a física de Newton. Na física de Newton, você tinha lá aquelas formas, o movimento uniformemente variado, aquelas coisas todas. Na física de Newton, você tinha que ter sem gravidade, sem atrito e sem observador. Que essa é a medicina atual. Tá? Ela tem um remédio que foi usado no laboratório para testar, ou tem uma ração que foi usada num ambiente controlado para testar. Não tem influência se o bicho corre mais ou corre menos, se sobe ou desce, se tem escada ou não, se a ração ficou mais tempo ou menos tempo no saco. Tá? Essa sim. Agora, modernamente, isso a medicina chinesa faz há 4.000 anos, e a partir de agora, do século XX, né, que o pessoal começou a estudar a física quântica. E nessa física quântica, o que é mais importante? O observador modifica. Então, conforme você observa, você vai ter um resultado diferente no que vai acontecer. O ambiente é muito importante. Como é que é esse ambiente? É a interação das energias que são os elétrons, aquelas coisas todas. Mas a interação da energia é muito importante. E a base de tudo, que é a básica da física quântica, que tudo é matéria e energia. Tudo é matéria e energia. Não dá para falar só em proteína, carboidrato, fibra, extrato etéreo, que é a matéria. Eu preciso falar do sabor, da cor, da atividade do animal, do apetite dele. Variantes, né? São muitas variantes. A energia. E o que é mais importante a hora que a gente pensa tudo? Eu sempre falo isso, mas é para o pessoal acordar. E igual a mc ao quadrado. E é energia. Para mim, massa, matéria, eu tenho que multiplicar por velocidade da luz ao quadrado. Então, eu tenho 200.000 ao quadrado, multiplicar pela proteína, carboidrato e fibra, para mim chegar no sabor, na cor, na energia. Então, é muito mais importante eu dar uma coisa que seja gostosa, saborosa, por todo. Mas é claro, não tem jeito, você tem que fazer o melhor. Então, aí você não vai comprar uma ração. E a outra coisa, o pessoal pergunta para mim, qual a melhor ração? Eu falo, a mais cara. Por que será? Porque aqui tem os nutrientes mais caros. Então, são os nutrientes melhores. Por exemplo, eu posso ter 20% de proteína, mas essa proteína vir, por exemplo, da farinha de pena. Qual a digestibilidade da farinha de pena? Zero. Eles pegam a pena, fazem uma farinha lá, cozinham, esterilizam tudo e colocam. Agora, qual é a digestibilidade da proteína vinda da carne? É muito boa. Então, as duas vão ter 20% de proteína. Mas qual é o ingrediente? O que o cachorro digere mais? O cachorro até já digere melhor. Já tenho visto, e até acredito que seja possível, apesar de, às vezes, por exemplo, a minha esposa, a Ângela, acha absurdo, né? Mas você tem dieta vegetariana para cachorro. Porque eles já são onívoros. Agora, para você dar gato sem uma boa proteína,
proteína, já era. Você vai ter problema. Porque o gato ainda é carnívoro. O cão já está mais pro onívoro. Então eu tenho que observar tudo. Esse é o grande segredo da dietoterapia. Observar o paciente e o tutor. Nossa, Professor, teve... Oi. na verdade, a gente pode estender que é observar em tudo, né? Porque quando a gente está fazendo acupuntura também, a gente precisa que esse tutor observe o paciente, né? Eu acho que está faltando nas pessoas, e no todo que a gente for falar, que eu ia revender batendo bastante aqui com o pessoal, é a gente se olhar mais, né? Observar tudo, né? Porque não é mágica, né? Não é mágica você dar lá direto, não é lá fazer acupuntura e vai sarar, né? Ou vai melhorar, Não ou é vai... dar um remédio. Não é. Não é só acupuntura, você tem um remédio. O Eu tenho um remédio? antibiótico. Sim. Aí o cara não olha o que aconteceu. E aí? Como é que você vai saber se melhorou ou não? O efeito colateral, se não der no horário, né? Porque tá melhorando uma parte, mas pode estar piorando toda. Eu acho que o que tá faltando muito é observar, né? É observar tudo e num todo, né? Seja nos animais, seja em nós mesmos, seres humanos, né? Esse bate-papo é legal por causa disso, né, Rê? Porque a gente abre essa mente, né? Da gente começar a ver tudo, até o que a gente come, né? As cores que estão no nosso prato também, né? O que a gente está colocando para dentro. É bem legal abrir a mente para isso, né, professor? Né, Como a Rê? gente está colocando para dentro, né? De que forma? Estou assistindo televisão enquanto eu estou comendo, eu estou prestando atenção no que eu estou comendo. Esse animal está num ambiente tranquilo para comer, ou ele tem que comer rápido porque o outro cachorro vai comer o dele. São muitas variantes, né, para se observar. São. E eu sou ainda mais radical. Eu, por exemplo, a pessoa fala, olha, não pode ter uma Dora, né? É a esposa do filho da minha esposa. Ai, ele não pode tomar Coca-Cola. Ai, não pode comer chocolate. Ah, que nem o pessoal fala, não pode dar uva pro cachorro. Fala, não pode, tá lá. Tem 2 trabalhos falando que. Não, 2 não, 5. 5 trabalhos que deu uva e deu insuficiência renal. Aí você vai lá na Bento Gonçalves e pergunta pro pessoal, quem não dá uva aí? Ou quem dá? 98% da uva. Alho, cebola, tem um preconceito enorme com alho e cebola. Porque aquela pessoa, aquele cachorro comeu, foi lá no hospital e o cara fez um relato de caso falando que ele teve anemia. Aí foram medir, foram testar, né? Infelizmente ainda tem o experimento em animais, mas fizeram um experimento dando, e a dose tóxica de cebola é 30 miligramas por quilo. Um cachorro de 10 quilos tem que comer uma cebola inteira. 30 gramas, eu já vi cachorro que come uma cebola inteira. Eu já tive paciente meu que a doutora disse que o cachorro amava cebola e ela dava cebola para ele comer. Eu fiquei besta, porque é uma quantidade muito grande, mas o cachorro estava bem até então. Exatamente, é esse que é o problema. Então, o que existe é muito dogma. Isso é coisa que eu sempre falo nas aulas. É quando era assim, nos anos 60, nos anos 70, comer ovo, você comia ovo, você ia ter ataque cardíaco. 70, nos anos 90, não, ovo é o melhor alimento que tem, o mais completo. Eu conversando uma vez com um médico, ele falou, nossa, dieta, ele não acredita em dieta por causa disso. Dependendo da moda, esse alimento é bom, esse não é. Esse bom não é. Claro, vamos ter bom senso, tá? Se alguém acontecer alguma coisa, eu não vou sair dando uma cebola inteira. Sim. Mas comer um pedaço de cebola, alho, uva, uma que dá processos com doses baixas é noz macadâmia. Tá? Se comer um pouco mais de noz macadâmia, realmente vai ter processos neurológicos. Mas eu acho que não é uma comida normal do brasileiro, principalmente, comer noz macadâmia. Um pouquinho cara, né? Mas chocolate, produtos industrializados é outra coisa. Chocolate, tem sinais de intoxicação, quantidade de sal em excesso. Como dizia, né, o Paracelso, né, que falou assim, até a água é tóxica, dependendo da dose. O cara morre afogado de água, depende da dose. Então, sempre o bom senso. Não vai dar demais as coisas.
falou que podia dar uva. Vou dar, pega lá, compra uma caixa de 5 quilos e dá uva. Ele pode ser que não intoxique com a uva, mas pode ter uma intoxicação alimentar pelo excesso do alimento. E, ó, Mas sim, como pode acontecer mesmo, né, mestre? Como teve já relato, realmente pode ter acontecido por isso, até pela particularidade de cada animal. Exato. Eu quando era Mas sabe... no tempo da faculdade, o pessoal falava, por exemplo, para anemia, isso até pra gente fala, que suco de uva da Super Bom, né, quando existia Super Bom, era excelente para anemia. E você dava suco de uva. Cansei de ver gente dando litro de suco de uva para o cachorro não morrer. Ah, mas o suco é diferente. Tanto que nem sabem porque a uva é tóxica, né? Um que fala que é a casca, outro fala que é semente, outro fala que é agrotóxico. Outro... Então, fala. Eu falo demais. Não, mas sabe o que eu acho, professor, também? Né, Rê? Eu acho que por a gente também ter essa visão mais ampla que a medicina chinesa traz e as demais integrativas, a gente não quer culpar uma coisa, né? Então, por exemplo, o cachorro chegou lá vomitando porque comeu chocolate. A gente não vai olhar o chocolate que ele comeu. A gente vai entender o porquê que ele vomitou. O que estava acontecendo nessa casa. A gente vai ver todo esse propósito que tem em volta. Então, eu acho que nós acabamos desmistificando um pouco isso. Por isso que a integrativa é maravilhosa. Esse conceito que a gente tem na cabeça de medicina chinesa é maravilhoso, porque eu acho isso, que a gente não olha o que comeu. A gente está vendo o contexto no geral. Né? Então a gente não vai culpar a uva, a gente não vai culpar o alho. A gente vai entender antes do alho, antes da cebola, da uva, o que aconteceu com esse paciente. No meu pensamento, assim, né? Quem tem esse pensamento já é bom. Mas o meu pensamento é assim, eu tenho que fazer o melhor para o animal. Sim. Então, eu dou o meu exemplo, eu falo isso. Mas se eu atrelo isso somente à medicina chinesa, eu dou liberdade para outras pessoas que trabalham em outras coisas usarem. Então eu prefiro falar para qualquer coisa. Então é melhor a gente abrir os olhos dessas pessoas que não usam medicina chinesa, Sim. Mas se você começar a falar que é a medicina chinesa, o pessoal vai começar a ficar... Não, eu acho que não é a medicina chinesa, eu acho que é o pensamento que a gente tem fora da caixa, assim, do integrativo, né? A gente pensa ali um pouquinho além. Todo mundo teria que ter isso. É. Eu acho que é tudo uma medicina só e todos teriam que ter isso. Sim. Não adianta falar que, porque a medicina integrativa é melhor. Não. Não. É o que ela é fora da caixa. Isso. Mas o grande problema é a formação do veterinário. Que ele deveria... Porque no meu tempo que eu me formei, eles davam essa visão. Você tem que observar. Isso eu não aprendi com a medicina chinesa. Claro que isso confirmou. Mas eu aprendi a olhar para o paciente. Os meus professores de clínica falavam, você tem que olhar como é que ele está lá na sala de espera. Eu não estou falando só da medicina chinesa. Então a gente precisa dar o exemplo, sim. Mas a gente precisa dar o exemplo como veterinário. Sim. Não como acupunturista. Então eu acho isso importantíssimo. Porque é muito fácil. E eu falei assim, como é que... um tempo aqui, eu falei, eu gosto de saber de tudo. Eu entrei no Pet Love, vou atender pelo Pet Love. Para mim saber como é que era, já saí. Não compensa, tá? Mas a gente só pode falar das coisas que a gente faz. Só que o que eu vi? Eu estava lá cadastrado como acupuntura e fisioterapia. O pessoal procura fisioterapia, não procura acupuntura. Aí é muito fácil eu falar, mas porque o pessoal não sabe. O que eu fiz? Eu vou ter que mudar esse mercado. Eu vou ter que dar o exemplo. O erro não é dos outros, o erro é da gente. Então, o que vocês fazem de divulgar, é muito importante. Sim. Mas o importante é divulgar que é a veterinária. Não é a acupuntura. A veterinária tem que mudar. E porque senão... Não. Né? A gente também tem que ir no médico e ele também tem que começar a olhar que tem um mundo fora da caixa também, né? Eu acho que o ser humano tem que mudar, né, Rê? A gente está batendo muito nessa tecla aqui, por isso trazendo tanto conhecimento para o pessoal. Mas assim, eu converso com o pessoal, o médico, ele é muito mais
Ele aceita muito mais isso. Não é que aceita. Ele entende muito mais a energia que o veterinário. É. Tá? Ele entende que uma pessoa fizer uma prece vai conseguir alguma coisa, uma pessoa que acreditar no remédio vai conseguir alguma coisa. O veterinário fica pensando, é assim e pronto, porque está escrito lá no livro. Não, E não é assim. Toda vez que eu dou palestras, vocês já viram, acho que palestra, principalmente em faculdade, eu pergunto, tem algum professor aqui? O pessoal fica, levanta um, dois, então, ó, finge que eles não estão aqui, ó. Professor não sabe nada. Ele vai te dar um caminho, e nesse caminho você vai descobrir e fazer o seu caminho. O que eles sabem é dentro de um limite. Você tem outras coisas para saber a mais. Então é isso que o ser humano precisa fazer. Ele precisa sair daquela coisa, que eu sei, que a culpa é do outro, e falar, não, eu preciso aprender e preciso melhorar. Isso também, aí você vai falar, mas que isso aí encaixa na coisa de dietoterapia? Sim. Perfeito. Porque a dietoterapia não é só o alimento, mas é toda a energia que você precisa para viver. Então, quando eu alimento um animal, eu não dou só o sabor, a cor, mas eu também, na hora que a pessoa faz a comida para o animal, ela está colocando a energia dela e dando para o animal, interagindo. O ambiente, na hora que ela fez a comida, será que ela vai para o lixo? Será que ela vai reciclar? Será que ela vai... Da onde veio isso? Tudo isso é dietoterapia. Tá? Previne não só as doenças, cura as doenças, mas também previne as doenças do próprio tutor e do ambiente. Quem nunca tomou uma sopinha de vó, né? Sopinha do quê? Sopinha de vó que cura, né? Quem nunca? Porque tem muito amor, tem muito carinho. Então, quando você pega a comidinha e fala assim, eu quero ali, coloca o amor para o animalzinho levantar, ficar bem. Tem todo um contexto de energético junto, né? Sim, sim. Que é a física do futuro, né? E a física do futuro, e a medicina do futuro, eu falo física, mas é tudo, para mim, é a mesma coisa. A gente vai sair, já está... Se bem que ainda não tem muita gente que ainda não chegou nessa parte de quântico, que é observar, entender. Não é esses remédios que tem quântico, são outras coisas. Mas, assim, quântico é observar, entender, relacionar matéria e energia, ver a importância do observador, ver a importância do meio, ver a importância de que a mudança tem que ser muito rápida. Então, muitas vezes, você dá um alimento para o câncer. Câncer, eu não consigo curar se eu não alimentar corretamente. E aí, o próximo passo, que vai ser a medicina frequencial. Então, uma medicina em que as frequências, você vai trabalhar, por exemplo, na medicina chinesa, por exemplo, vocês que gostam tanto da medicina chinesa, com diapasão, com música. Tá? Você vai trabalhar uma frequência para curar. Isso já é lá para frente. Eu não sei, vocês são novinhas, vão ver isso daí. Eu acho que assim, porque vai usar a frequência, que é a física das cordas, das supercordas. Então, tudo que vocês começarem a ver dentro da física, a física é muito legal porque ela é a teoria de como viver. Então, ela rege desde o comportamento nosso, a dietoterapia, a medicina, a veterinária, tudo, a biologia. A hora que você entra na biologia e vê o Fibonacci, aquelas sequências perfeitas que você tem em cada coisa, cada estrutura da natureza, e aí você começa a entender que na hora que você colhe dentro daquela gráfico Fibonacci, quer dizer, como está expressado dentro vamos lá, de um alimento, de um brócolis, esse brócolis vai ser melhor para alimentar. Sim. Por isso que antigamente o pessoal usava, melhor alimentar colher em tal horário, fazer em tal horário. Mas isso daí eu já estou indo lá na frente, não acho que até o pessoal vai ficar meio perdido nessa.
nessa história aí, porque isso é o futuro. A gente já tenta fazer. Eu tenho feito alguns remédios frequenciais, que você pega a essência da erva, coloca numa água de qualidade e transforma ele em frequência. Esse é o futuro. Tá? Perfeito. Somos água. Ligado ao animal, não é um feito assim, eu vou pegar um remédio na farmácia, vou comprar e não, ele é feito para cada animal, dentro de uma frequência. Então a dieta tem que ser feita nisso, dentro de uma frequência de paz, de tranquilidade, de carinho, de cuidado. Até porque eu falo demais, você pode fazer a receita certinha, né, como proposto, e você acabar com ela energeticamente quando você faz uma comida sem vontade ou com brigando, raiva. Enfim, você acabou com tudo que tinha de coisa boa naquele alimento, né? A pessoa tá, às vezes, fazendo a comida, falando no celular, xingando a sogra, brigando com a vizinha, né? E aí vai pôr a comida na mesa, tanto pro familiar como pro bichinho, e aí não sabe porque depois o pessoal tem dor de barriga. Tem gosto, tem um sabor, é orgânico, é natural, mas a frequência não estava correta. Perfeito. Mas, e é isso mesmo. Que bate-papo, hein? Como sempre, né? Como sempre, a gente extrapola tudo, o doutor Eduardo extrapola mais ainda. A gente viaja aqui, mas é exatamente isso que a gente busca com esse caminho aqui, eu e a Fê, que é refletir. A gente fala do nosso jargãozinho aí, o pensar fora da caixa, fora da caixola, né? Raciocinar, olhar de ângulos diferentes. Cada um tem uma posição, um ângulo diferente para enxergar as coisas. O que você enxerga ou eu não enxergo. E a gente pode discutir nisso. Então, a nossa ideia é trazer exatamente isso. Independente do tema das lives, é trazer essa discussão. De que não é só o que está em jogo, não é só o que a gente está discutindo. É tudo que está por trás. Cada um vai trazer uma informação aqui e a gente vai ver as diferenças do olhar de cada um. E juntar e criar o nosso, né? O mestre fala muito isso. Eu estou aqui mostrando o meu olhar. Você vai criar o seu. Você vai ver o que é bom para você. De que forma você vai atuar. E eu levo isso para minha vida. Né? Também. Que são esses diferentes olhares. Eu pego o olhar, um pouquinho dele, um pouquinho do outro e vejo o que é funcional para mim. O que eu vejo que funciona, que eu gosto, que eu me identifico. Porque tem isso também. A questão da identificação. Né? De se sentir familiarizado com aquilo, fazer bem para si. Então, acho que tudo isso faz a diferença numa saúde, né, na promoção da saúde de si, do próximo, né, seja animal, seja seu filho, seja o marido, enfim. Todo, né? Gratidão, mestre. Na verdade, não vai ter doença, né? No futuro não vai ter doença, não vai ter nada. Vai ter desequilíbrios que você vai passar a sentir. Quer dizer, a doença vai ser totalmente diferente. Já é totalmente diferente. Eu fico olhando... E vocês vejam como era a doença lá atrás e como é a doença agora. E o pior de tudo, que a doença agora está pior, né? Se vocês forem pensar, lá atrás você tinha os surtos, você tinha as coisas, a pessoa morria mais, assim, não tinha tanto recurso, mas agora você tem uma doença que é uma doença que sempre se reflete no todo. Não é só em você, é no seu vizinho, na sua família, no seu bairro. Você vê esse surto novo aí que estão falando, da mpox. Isso daí é um desequilíbrio muito grande da energia das pessoas. Porque tinha surto, teve surto lá de peste negra, de febre amarela. Mas, por exemplo, não era tanto. Agora é uma coisa mundial, porque o desequilíbrio está mundial. Mas a grande coisa boa é, no final, a hora que o mundo entender e se melhorar, acaba tudo. E por isso que eu falo que a doença no futuro vai ser totalmente diferente. E a doença dos animais também. Porque o animal, ele só é o reflexo de como está o ambiente. Porque a hora que ele tiver equilibrado, o ambiente estiver equilibrado, ele não vai ficar mais doente. Nossa, demais. Mais uma live que a gente vai ter que marcar outra, hein, Rê? Lógico. Com certeza. Essa é a segunda de muitas aí das nossas lives com o mestre. Muito mais. A grande coisa que eu espero que cada um leve para... Não pare de reclamar do outro.
Fala, essa tá ruim meu bicho por causa disso, por causa daquilo, eu tô ruim por causa disso, por causa daquilo. Se mude, se melhore. Eu estava conversando essa semana com a Renata, eu já estou numa fase assim, eu falo, claro, tem que falar, mas é muito melhor você dar o exemplo. Comecem a vocês mudarem, deem um exemplo. Eu tenho tal problema, então não. Outra pessoa me deixa assim, não. Meu cachorro, porque o problema é do tutor. Sim, é do tutor, mas o que você está fazendo para esse tutor melhorar? O que você está falando para esse tutor melhorar? O que você está pensando? O que você está jogando no ambiente para esse tutor melhorar? Isso vai melhorar o alimento, vai melhorar a casa, vai melhorar o animal. A reflexão. Eu acho que isso é a grande base de tudo, a gente se melhorar. Infelizmente, a gente tem que encerrar, porque senão a gente cai aqui no Instagram. Tem um tempo certinho, mas a gente agradece, né? Com certeza. Muito obrigada mais uma vez. Que essa seja mais uma dos nossos encontros aqui reflexivos, buscando o melhor para nós sempre, para todos nós como seres humanos, para fazer o melhor, né? Sempre dar o melhor de si e fazer o melhor para o próximo. Gratidão. Gratidão, obrigado professor. Muito obrigada mesmo, viu? E obrigada para o pessoal que ficou com nós aqui mais uma vez. Na quarta tem mais. A gente vai bater no papo e logo, logo a gente volta com o professor Eduardo novamente com todo esse conhecimento. Beijo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.